Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E nesta quinta-feira, eu nem sei se eu tô gravando quinta, mas eu nem sei se eu vou soltar esse vídeo ainda na quinta à noite ou se vai ficar só para sexta de manhã, mas enfim. A gente teve aqui já o vídeo da derrota, infelizmente, né, do Santos para o Fluminense no Campeonato Brasileiro Sub-20. Se você não viu, tá aqui, né? O vídeo anterior a esse. O jogo foi na quarta, mas como eu falei, né? Eu expliquei naquele vídeo, né, o pós-jogo do profissional era o mais importante na quarta, do Sub-20 ficou pro dia seguinte. Mas tem lá entrevistas e tudo mais, o de sempre. Hoje eu queria falar aqui sobre a questão do César Sampaio, né? Que eu estou tentando fazer um vídeo de uma mudança que eu achei que ele fez, que foi bem legal, né? Mas estou esperando ainda para conseguir os vídeos dos lances. Mas dito isso, ele falou na coletiva sobre ser efetivado ou não, né? Ele foi perguntado, claro. Eu já achei a resposta bem surpreendente, porque do que eu já tinha conversado com algumas pessoas, de trabalhos até anteriores dele, não só aqui no Santos, me falavam que ele não tinha muita intenção de ser técnico. Mas ontem na coletiva ele meio que... Tipo, eu não achei que ele ficou tão, tipo, nossa, quero muito ser técnico, mas ele deixou ali pelo menos a entender que talvez gostaria, talvez pudesse ser uma opção. Enfim, acho interessante ele ter essa vontade, né? Porque eu não sabia. Agora, a gente não pode, pelo menos na minha opinião, se dar ao luxo de agora ter uma aposta. E aí eu já vou explicar o porquê, né? O Lucas Mussetti soltou hoje lá no UOL uma matéria, né, falando que o Santos, a diretoria, né, do Santos pensava em esperar um tempinho, pelo menos até o clássico aí, para avaliar se efetivaria ou não o César Sampaio como técnico do Santos. De verdade, como o Rodrigo Matucci lá da Gazeta perguntou para ele ontem, ele falou: de verdade já sou. A palavra é efetivo, claro. Um abraço ao Rodrigo, que é muito gente fina. Então, o Santos vai avaliar, vai ter até o próprio... Acho que foi a Gabi até que trouxe primeiro que o Santos sondou ali o Tata Martino. Hoje o Diário do Peixe soltou que ele fez uma matéria... soltou uma matéria dizendo que o Santos fez uma proposta. Não sei se chegou a isso, né? Como a Gabi e o Lucas até também falaram que o que eles ouviram era sondagem e tal. Enfim, são apurações diferentes. Então até por isso eu nem vou falar muito do Tata Martino nesse vídeo em si. Mas falar sobre o Sampaio e essa possível ou não efetivação. Ele vale lembrar até antes de qualquer coisa que o Sampaio, quando ele se... Eu falei isso aqui no vídeo de contratação dele. Quando ele se aposenta, né, ele faz os cursos lá, esses que alguns jogadores fazem e tudo mais, mas ele fez alguns diferentes, tipo de gestão esportiva, ele fez de curso técnico, curso para técnico, né? Ou da CBF Academy. Eu não sei se ele já tem todas as licenças, tá? Até vou olhar aqui depois, mas eu não sei se ele tem todas as licenças ou não de CBF Academy, tipo, para ser técnico, né? Não que isso fosse um impedimento também, porque ele é jogador, tem algumas regras e tudo mais, enfim. Mas ele fez alguns cursos ali de aprimoramento. Aprimoração é foda, né? Aprimoramento ali na carreira dele. E vale lembrar também, teve o trabalho como auxiliar do Tite na seleção brasileira, teve trabalho como auxiliar no Flamengo, teve também trabalho como gerente de futebol, mais lá atrás já, né, no Palmeiras, que é um cargo obviamente bem diferente, mas estou só listando aqui que teve essas experiências. Ele foi gerente também no Fortaleza, né? Fortaleza, teve algum time, mas um time menor, tipo de menor expressão assim. O Joinville, o Joinville, lá atrás também, ele foi... no Joinville acho que ele foi superintendente, não foi gerente até. Enfim, então tem uma carreira ali que até partiu pro lado fora do campo primeiro, depois voltou ao campo. Estou contextualizando tudo, mas aí eu levanto a parte principal, né? Que pelo menos eu considero a parte principal. Hoje, a gente começou o ano com uma expectativa muito diferente. Quando foi montando o elenco, foi chegando os caras, o Neymar que agora tá fora, a gente sabe, é diferente, mas a expectativa foi gasto dinheiro. A expectativa para mim é completamente diferente. Então, para ainda completar, né, é o primeiro ano de volta à Série A. É um ano que a gente tem que fazer uma campanha segura. Eu não digo, claro, eu gostaria que classificasse para Libertadores, até acho que dá para brigar, já falei aqui, pelo G8 ali, mas se não der, pelo menos fazer uma campanha segura de passar longe do rebaixamento. Eu não sei se utilizar um técnico que nunca teve essa experiência como técnico
efetivo, só como auxiliar, seria uma boa para um ano desse contexto. Isso me assusta, tá? Até porque, se vocês lembrarem, em 2023 a gente foi nessa de vai um interino, um auxiliar, foi indo, a rapaziada gosta dele, é boleiro e tal, deu no que deu. Não estou culpando, obviamente, o Marcelo Fernandes pelo rebaixamento, o problema é muito maior, mas, né, quando precisou de soluções diferentes, a gente não teve. Quando precisou furar o bloqueio defensivo do Cuiabá na Vila, a gente não conseguiu. Quando precisou jogar melhor fora de casa, contra o Atlético Paranaense, por exemplo, a gente não conseguiu. Enfim, são, né, várias questões aí. Enfim, né? Então, eu particularmente já deixo aqui até gostando muito do Sampaio. Eu acho que, inclusive, tudo que a gente se escuta do Sampaio aqui é um ótimo profissional, um cara que se dá bem com todo mundo, um cara que entende muito do jogo em si, até porque teve essa vivência como atleta profissional de alto nível. O Sampaio jogou Copa do Mundo, vai lembrar. Mas eu não gostaria que ele fosse efetivado agora. De repente, lá mais para frente, se enxergam realmente uma evolução ali no trabalho dele, que ele faça alguma coisa dentro de campo e tudo mais, em um contexto mais favorável mais para frente. Mas agora não. Agora eu não gostaria dessa efetivação. Mesmo gostando do Sampaio, como eu falei. Acho que é um cara que... Inclusive, eu falei aqui no vídeo da contratação dele também, né? Para mim foi um baita acerto essa contratação. Para ele ser o auxiliar e tudo mais, acho que foi ótimo. Enfim, né? E aí, até puxando mais para um lado de efetivação de técnicos no geral, tem aquelas brincadeirinhas de interativos do GE, sabe? Lá na página deles mesmo, vou ver se eu deixo o link embaixo aqui na descrição do vídeo. E lá tem todas as trocas de técnicos do futebol brasileiro, acho que desde 2003. E tem muita... não dá para puxar um por um. Quer dizer, até dá, né? Mas você vai ficar olhando lá, vai ficar muito tempo. Mas se você quiser ver, tipo... Você consegue enxergar até todos os times do Brasileirão, que não são todos os times do Brasileirão atual da Série A, tá? Por exemplo, tem Figueirense, Coritiba, Paraná, enfim. E todos os grandes, evidentemente. Tem lá, né? Quais times efetivaram auxiliares. Isso foi principalmente, lá atrás era mais comum, né? Aí depois, principalmente ali por volta de 16, 17, né? Aconteceu muitas vezes com o Carille no Corinthians, o Valentim lá no Palmeiras, o Valentim ele foi pro Palmeiras, né? Ficou uns jogos ali, depois saiu e virou técnico, enfim. Milton Cruz no São Paulo, né? Um tempo. Aqui no Santos a gente teve o Márcio Fernandes mais lá atrás, né? Em 2008. Teve o Martelotti, que ficaram naquela de vai, não vai, fica, não fica, acabou não ficando. Tem vários casos aí. Tem aquele Thiago Largue, lembra do Atlético Mineiro também, um tempinho, que ele chegou a rodar até por outros clubes depois. Tem, claro, exemplos que deram muito certo. O próprio Carille deu muito certo no Corinthians, né? Porque foi campeão brasileiro. O Jair Ventura no Botafogo. Tem vários, mas só levantando aqui essa hipótese, né? Levantando essa hipótese, esse histórico, melhor dizendo. Foi uma tendência lá atrás, nos últimos anos já ficou um pouquinho mais difícil, ainda acontece em menor escala também, claro, até em times menores acontece bastante ainda. Enfim, até teve Botafogo no ano do desespero deles, né, em 23, quando o Luiz Castro sai, eles também apelam um pouquinho para isso, né, foi o Lúcio Flávio, foi qual foi o nome do outro, que está agora no Juventude, Fábio Matias. Nenhum dos dois deu muito certo, né? O Cláudio Caçapa, que até ficou alguns jogos, ele não ficou como efetivo até o final, né? Só jogou ali os 4 jogos, né? Acho que saiu. Mas enfim, não é uma regra, claro, mas não é algo que costuma dar tão certo também. E como eu falei, eu acho que para esse ano o contexto é muito diferente, eu acho muito perigoso. Acho que um técnico para chegar no Santos esse ano, que a gente precisa é um técnico... não necessariamente um medalhão, tá? Vou falar de nome, mas não um medalhão, não precisa ser um cara com muitos anos de carreira, com muita experiência e tal, mas um cara ao mesmo tempo de pulso firme, que entenda o elenco, as características do elenco que eu digo, não entender de vai ficar chateadinho com isso ou aquilo, não é isso, óbvio. Então, eu acho muito arriscado mesmo deixar como um auxiliar como efetivo já de vez, e é inclusive injusto com o próprio Sampaio, que de repente vai que ele pretende começar uma carreira como técnico daqui a pouco e esse começo ferra com ele, eu não sei, tá? Enfim,
Eu não faria isso. Você faria? O grande problema é que a direção do Santos não tende a tomar as melhores decisões assim, principalmente por gente que não deveria estar opinando, como vocês sabem, de questões de assessores disso, daquilo outro. Eu só espero que eles, se forem avaliar, vamos imaginar que não vão contratar ninguém, vão avaliar mesmo o Sampaio. Então que não seja só pelo desempenho. Vamos supor que ganha domingo, não jogando nada, mas ganha no Morumbi de São Paulo. Ah, ganhou as duas, vamos efetivar. Não tem que ser assim, né? Enfim, eu já acho, como eu falei, eu acho um erro, não acho que seria justo com o Sampaio, não acho que seria o ideal pelo momento atual do Santos. Mas vamos ver. O que você acha disso? Comenta aí. E até a próxima, pessoal. Valeu.